Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Inclusive, falando em audiência, eu quero mandar um abraço para a Rose Lacerda, que pediu para que eu mandasse um abraço para ela, porque ela não perde um programa nosso, ela e a família. Então, um abraço para você, Rose. E a todos que nos acompanham também aqui no Baú de Votu. E hoje eu vou conversar com uma pessoa cuja família, o pai, foi um dos pioneiros aqui de Votuporanga, né? O engenheiro Antônio Carlos Frederico. Frederico, muito obrigado por ter vindo aqui para a gente bater esse papo. Bom, Frederico, conta pra gente como é que tudo aconteceu. Teu pai veio da onde, veio quando, como é que foi o início de tudo? Boa tarde, Zé Carlos. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo teu programa. Eu também tenho assistido, não vou dizer todos, mas vários episódios. Quando eu perco, eu leio no jornal. Eu acho que o seu trabalho é maravilhoso. Obrigado. E é uma honra poder estar fazendo parte dele. Mas, respondendo a sua pergunta, o meu pai é filho de italianos. Meus avós, tanto o pai e a mãe do meu pai, eram italianos que vieram no início do século passado para o Brasil. E eles vieram se estabelecer em Brodowski, região de Ribeirão Preto, porque é lá que existia a cultura do café. Quando veio essa leva de italiano para cá, né? Deve ter sido junto com eles que eles, né, vieram. Eles foram todos para a região de Ribeirão, né? Sim, porque eles lá demandavam muita mão de obra para a colheita do café, né? Porque não tinha mais escravos, né? Já tinham sido abolidos no final do século anterior. Então eles vieram para substituir essa mão de obra escrava, né? E eles eram quase que escravos também, né? Mas eles estavam fugindo de uma situação de miséria lá da Itália. Então aqui no Brasil eles tentavam encontrar uma alternativa. Tinha pelo menos vida melhor. Futuro. Tinha alguma perspectiva. Então, isso foi começo de 90, deve ser, do 1900. Foi 1906, 1907. Tá. Né? Então, eles se estabeleceram lá em Brodowski, ficaram lá por alguns anos. Meu pai nasceu lá. E, em seguida, eles vieram para Potirendaba. Potirendaba, que também abrigou muitos votuporanguenses, né, que vieram de Potirendaba. A gente volta e meia conversa aí com pessoas que tiveram uma passagem lá por Potirendaba antes de chegar em Votuporanga. Vieram para Potirendaba e lá em Potirendaba ele começou, quando jovem, a trabalhar nas Casas Benfatti. Casas Benfatti, na época, era uma loja de muita penetração, uma loja muito... Era uma rede, importante. Tinha uma rede, ela tinha... Tanto que, acho que aqui no seu livro mesmo, tem acho, a foto da Rua Amazonas, com uma placa, Casas Benfatti. E tinha Casas Benfatti, que era uma loja muito importante, Álvares Florence, porque Álvares Florence que era o centro da região, né? Que na época não era Álvares Florence e nem Igapira, ainda era Vila Monteiro. Então ele veio para Vila Monteiro, lá da loja Benfatti de Potirendaba, para gerenciar aqui a loja de Vila Monteiro. E ali, com a proximidade aqui de Votuporanga, né? Lá ele conheceu a minha mãe, que a minha mãe oriunda também de Matão, de Araraquara, daquela região. O meu avô veio para cá, meu avô tinha um hotel lá em Álvares Florence. E o teu avô? Meu avô materno. Tanto que depois ele veio para Votuporanga, o meu avô, e abriu o restaurante Marabá. E depois, mais para frente, quando mudou de dono, o pessoal falava muito o Paulinho do Marabá. O Paulinho foi o outro dono do Marabá, mas quem abriu o restaurante foi esse meu avô, Vicente Blondi, que eu nem conheci, porque ele, quando eu nasci, ele já tinha morrido no ano anterior. E eles também eram de descendência italiana? Todos são. Da minha mãe, tanto também da parte de pai, como da parte dos pais dela, mãe,
os avós todos italianos, meu pai todos italianos. Então, uma italianada sem fim na família, entendeu? Então, aí meu pai conheceu a minha mãe lá e eles, depois de uma curta temporada que eles foram até Tanabi, porque meus tios, irmãos do meu pai, estavam lá. O meu avô já havia mudado para Tanabi também, o avô paterno. Aí eles acabaram vindo para Votuporanga porque sentiram aqui a oportunidade de crescer. Eles viam na cidade uma vocação, né, para o desenvolvimento, para o crescimento. Era uma vila ainda, muito pequenininha, mas eles vieram para cá com essa esperança e aqui eles cresceram e constituíram família e é interessante que isso é uma coisa que acho que esse bichinho mordeu a gente também, porque depois que a gente se formou, a gente tinha oportunidade de ir embora e a gente acabou optando por voltar para cá. Votuporanga fez isso. Resumidamente, é assim que começou a... Você está falando do começo de Votuporanga, eu lembro, o Diogo Vicentini falou que ele ouviu, não sei de quem daquela época, não sei se foi o Desi Bortolotti, que a cidade estava em pleno crescimento. Ele falou assim, o centro da cidade parecia aqueles cidade do Velho Oeste, sabe? Gente passando para lá e para cá, com coisa. Tinha uma dinâmica, né? Uma dinâmica muito grande, né? Certo. Bom, e o teu pai, ele já começou com a loja de material? Não, ele veio para cá e ele... inicialmente ele começou a trazer madeira do Paraná, mas ele não tinha ainda. Ele começou a fazer como se fosse um fretes, né? Sim. Trazia madeira, ou às vezes ele fazia fretes também de secos e molhados, enfim. Ele tinha um caminhão. Aí ele comprou um caminhãozinho, um Dodginho amarelo, e fazia essas viagens. Quem ajudava também era o meu tio Laureano Arroio, sim, que é casado com a Edmeia. A dona Edmeia. A dona Edmeia, muito conhecida. E depois ele viu esse filão, a cidade estava crescendo, demandava muito material de construção. Então ele ia trazendo as madeiras e a minha mãe ficava comercializando. Descarregava a madeira, deixava por conta da minha mãe e ele voltava para o Paraná. Naquela época era uma epopeia, né? Eram estradas terríveis. A gente, já quando era um pouquinho maior, a gente viajou com ele, nós fizemos algumas viagens e era mesmo uma coisa, era uma aventura. O Frederico, você fala dessa aventura, eu me lembro, meu pai ia para o Paraná de vez em quando, eu me lembro, a minha mãe fazia umas ciroulas, aquelas compridas, com um bolso para ele guardar dinheiro. Porque não tinha banco, não tinha cartão de crédito, não tinha transferência bancária. Você tinha que andar com dinheiro vivo, né? Sim. Você imagina o perigo que era isso, né? Isso. E o tempo que demorava, né? Tudo terra. Exatamente. E outra, quando chovia, por exemplo, não trafegava, ficava parado. Tem um episódio que meu pai contou, que uma vez ele foi buscar madeira e não conseguiu carregar madeira no norte do Paraná. Mas surgiu a oportunidade lá de fazer um carregamento de cebola. Falei, eu não vou voltar batendo carroceria, vou carregar cebola, vou levar lá para Votuporanga e lá a gente colocar essa cebola. Mas ele carregou essa cebola e começou a chover. Começou a chover, e ele não conseguiu sair. Não conseguiu por conta da lama, né? Bom, o resultado, a cebola brotou em cima do caminhão. E ele perdeu toda a carga. Perdeu toda a carga. Então era essa a vida, né? Do começo, né? Era desse jeito. Era complicado mesmo. Bom, e aí então eles... mas quando ele começou, a sua mãe começou a vender a madeira, já tinha uma loja, um lugar, ou era uma coisa meio improvisada também? Não, era bem improvisado, né? Bem improvisado. Era praticamente um quintal. Depois ele fez um salãozinho, né? E esse salãozinho, aí ele já diversificou, né, as mercadorias, começou também a contratar motoristas para ir buscar, e ele ficou mais à frente no negócio.
né? E isso foi de 1952, ele ficou 40 anos nessa atividade, até que ele se aposentou. Frederico, mas o forte do Maringá era madeira, né? Ou depois? No início. No início. No início. Depois ele diversificou. Aí era material de construção em geral. Eram acabamentos, eram tintas, era louça sanitária, enfim, tudo que se imagina, tudo que se precisa para uma construção tinha lá. Agora você fala que ele começou em 52, mas ele veio para Votuporanga um pouco antes. Não, a atividade dele formal do Maringá começou em 52, mas ele veio em 43 para cá. A cidade tinha 6 anos, por aí, né? Você imagina a cidade com 6 anos, como é que ela era, né? Não tinha nada, né? Não tinha absolutamente 43, 44. E naquela época, as lojas de material de construção, imagino eu, eles não vendiam areia, essas coisas, porque eu lembro que caminhão, o pessoal contratava, tinha o dito, que ele ia com o caminhão lá no 27, carregar, mas areia você contratava de caminhoneiro, né? Ou vocês tinham um depósito? Não, né? Não, isso aí foi por muito tempo assim. Inclusive, córregos, né? Antes que houvesse um controle ambiental uma coisa mais cuidadosa, o pessoal encostava, né, na beira dos córregos e tirava toda aquela areia branca, né, que tinha em volta do curso d'água, e trazia para a cidade para vender com areia de reboco. Então isso foi até faz muito tempo não que isso aí passou a ser proibido. E tijolo também, porque Votuporanga tinha um monte de olaria, Tinha né? muitas olarias, né? Tinha muitas olarias. Então, normalmente as pessoas compravam diretamente. Sim. Né? Telhas que não. Telhas meu pai trazia da região ali de Buritama. Aquela cerâmica Santa Cruz, que é uma cerâmica muito famosa. Acho que até hoje ela tem lá. Buritama é muito famoso, né? Tinha uma telha de excelente qualidade. E uma coisa interessante, porque a cerâmica Santa Cruz também ela era bem precária nas suas instalações. E aí o dono, o proprietário lá, resolveu melhorar, fazer um grande galpão e comprou a madeira do meu pai. Meu pai que levou a madeira para ele e construiu o galpão lá, que muitos anos depois, eu visitando lá a cerâmica, ainda eles me mostraram, essa madeira aqui foi do seu pai que forneceu. E era aquela telha paulistinha, né? Não era telha francesa, já era. Tinha telha francesa, depois eles passaram a fabricar aquela telha romana, né, que está sendo muito usada, até hoje é muito usada, né? Que era uma novidade, para fugir um pouco da mesmice da telha francesa, né? Então as casas mais modernas começaram a usar a telha mais chique, a telha romana. Mas isso depois. Bem mais recente. Bem mais recente. E por que Maringá? Você sabe? Porque ele fazia os contatos dele e as cidades onde ele trazia os materiais eram do norte do Paraná, e especialmente de Maringá. Maringá ele frequentava muito lá. Maringá, Londrina, Campo Mourão, todas essas cidades ali do norte do Paraná eram fornecedoras de madeira. Então, mas Maringá era campeã. Maringá, então, ele colocou esse nome como se fosse uma referência, né? Uma referência, até uma homenagem aos fornecedores que ele tinha lá. Bom, Frederico, e ele ficou até quase o fim da vida dele com a loja. Ele ficou por 40 anos, depois que ele passou para o meu irmão. Então, aí ela seguiu em atividade até quando ela encerrou as atividades, ela estava com o meu irmão. Meu pai já estava afastado há alguns anos. Sim. E sempre material de construção, sempre nesse ramo, né? Sim. Aí depois, já quando ele estava já quase para se aposentar do Maringá, a gente arrumou outra encrenca para ele, né? Porque nós começamos com a Polo Oeste, construtora. Então nós formamos aí uma sociedade. Meu pai, meu pai, o Edson Baiano, meu cunhado. Baiano.
o Orlando Beretta e o Roberto Marão. Na época éramos sócios. Depois ficamos só os três, eu, meu pai e o Edson. E aí nós fizemos, nosso objetivo era a incorporação imobiliária, e nós construímos aí vários edifícios, 8 edifícios na cidade, eram edifícios altos. Como é que surgiu a ideia da Poloeste? Então, vocês sentiram necessidade de... O primeiro prédio a ser construído foi o Julieta, né? O seu Mário Pozzolini. Encampou aquele prédio também, aquela estrutura que estava abandonada lá, e fez uma composição com os credores e tal, e me lembro que deu sequência e fez aquele edifício. Era um edifício originalmente projetado para ser de apartamentos, mas ele transformou para edifício comercial. E aí logo em seguida surgiu... Mas vocês que fizeram o Julieta? Não, o seu Mário pôs o seu Mário. E aí surgiu o edifício Antônio Nogueira. O Antônio Nogueira foi num sistema de preço de custo, Antônio Nogueira. A gente viu que a cidade estava demandando habitações e estava se verticalizando. É uma oportunidade que a gente tem para entrar no negócio. Então nós idealizamos o edifício Nasser Marão, foi o primeiro edifício que nós construímos, com o apoio do seu Nasser Marão, porque aquele terreno era dele, o terreno onde foi construído o edifício. Era um terreno que a gente considerava uma excelente localização. Então nós imaginamos um empreendimento, só que ali nós fizemos um empreendimento, foi de certa forma uma loucura para a época. Fizemos um preço fechado. A gente vendia o apartamento com preço definido já. Mas não tinha inflação? Tinha. Existiam as correções de índices oficiais. Tá. As correções, mas não se mexia no preço. Sei. Só existia a correção monetária. E também o prazo fechado para a conclusão, que era 24 meses. 24 meses. E a gente entregou com 23 meses. Nós inauguramos no dia 8 de agosto de 83. Entregamos o prédio. Foi o primeiro prédio da... Foi o primeiro prédio da Poloeste, o primeiro prédio de apartamentos a ser entregue na cidade também. Embora o Antônio Nogueira tivesse começado antes, até o nosso sistema era mais ágil. Nós conseguimos terminar. Mas foi uma epopeia também, porque não existia concreteira na época, todo o concreto era batido na obra, não existia bombeamento de concreto, a gente tinha que subir tudo no braço, lá para os andares de cima, né? Foi uma coisa bastante interessante. Eu tinha, na época, 29 anos de idade quando eu toquei aquela obra lá, né? Tinha, claro, a retaguarda do meu cunhado, que estava em São Paulo. Quando as dúvidas batiam, a gente sempre trocava uma ideia. Que o baiano era mais... ele já tinha mais... Ele já trabalhava, já tinha mais experiência, né? Porque ele já havia se formado antes. E daí nós prosseguimos. E de um para outro edifício, aí nós fizemos os 8. Entre outras obras, né? Só estou citando os edifícios que eu acho que foi uma contribuição para a verticalização da cidade que a gente muito se orgulha. E fomos até o edifício da Associação Comercial, foi o último. Foi vocês que fizeram? Foi o último edifício que a gente construiu. Frederico, teve uma época que teve meio que um boom de edifícios aqui em Votuporanga, né? Porque eu lembro que só tinha o Julieta, e de repente começou, né? Sim, foi justamente nessa época. Tá? Nós começamos o Nasser Marão e logo em seguida a gente começou, depois que nós entregamos o Nasser Marão, nós começamos aquele edifício Monte Carlo, o San Marino, o Monte Rei, o Casablanca, e nessa época também entraram outros empreendimentos. Entrou o edifício Guarnieri, entrou o edifício Alphaville, né? Era uma necessidade da cidade, né? Frederico, mas eu ouvia na época alguns comentáriozinhos, eu até queria saber de você se havia essa resistência, que as pessoas falavam,
Imagina, eu vou de Poranga, vou morar num caixote, né? É. E eu quero morar numa casa. Sim. Havia essa resistência, né? Assim, um pouco. Olha, tudo que é novidade, né, numa cidade como Votuporanga, sempre trazia vários questionamentos. Eu soube de um questionamento, inclusive, que na época se construía com tijolo pó de mico, né? Todas as casas eram tijolo pó de mico. Mas a construção do edifício, você não usava tijolo pó de mico, você usava um material mais leve, você usava tijolo de 8 furos. Que é esse tijolo que todo mundo usa hoje para fazer casa, inclusive. Mas na época era só pó de mico, tijolo maciço, né? Aí o comentário, inclusive, que a gente ouviu foi o seguinte: imagina um prédio com tijolo oco, Vai cair. vai cair. Esse tipo de questionamento existia. Existia na época. Mas era uma que a gente estava oferecendo, era uma outra opção. Porque o apartamento, qual que é a vantagem do apartamento? É a praticidade, a segurança, né? A facilidade, por exemplo, com manutenção, né? Uma casa você tem a área externa, você tem a frente da casa para limpar, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Mão de obra vai desaparecendo. Então, agora, uma coisa exclui a outra? Não. São coisas que se complementam, né? São alternativas que se complementam. Mas você está falando dessa dúvida aí, as filhas do Monemata tiveram aqui, e você lembra, o cinema tinha aquele mezanino, né? Que tinha também cadeiras lá em cima, né? Sim, o balcão. Aquele balcão, né? E as pessoas começaram a duvidar que aquilo ia aguentar, né? Eu falei, você acha que eu vou subir? Ela vai cair, né? O Monemata comprou 2 caminhões de tijolos, descarregou lá em cima, para mostrar para as pessoas que aquilo sustentava. Eu fiz uma prova de carga, como a gente disse em engenharia. Mostrou que ele suportava. Ninguém tinha visto isso, né? Ninguém tinha visto um negócio desse. Era uma ousadia, né? Era uma ousadia, né? E imagina que no edifício também tinha medo de elevador cair, né? Por falar em seu Manuel Mata, uma grande frustração que eu tenho como profissional foi que nós planejávamos construir um edifício onde morava o seu Manuel Mata, onde morou muitos anos. Naquele sobrado. Aquele sobrado, né? Nós acabamos adquirindo aquele terreno para construir o edifício Manuel Ramalho Mata. Mas o que aconteceu? Estava alugada a casa e nós não conseguimos que o inquilino desocupasse aquilo dentro do tempo que a gente precisava. Quando ele desocupou e nos entregou o terreno, nós já tínhamos perdido o timing. Sim. Já era tarde demais, a gente já não conseguiu mais viabilizar um empreendimento. Então ficou engasgado aqui na minha garganta. E aquele terreno é de vocês? Não, depois mais para frente, depois de alguns anos, a gente acabou vendendo. Mas o objetivo era esse, era construir ali mais um edifício. Um edifício. E aquele sobrado também era bonito aí? Ele já estava bem deteriorado na época, né? Porque ele já não morava mais lá. Mas era uma coisa diferente, né? Era uma arquitetura toda diferente. Que as pessoas iam, era uma coisa bem clássica. Porque o seu Monemata, segundo as filhas dele, ele era um cara meio visionário, né? Era arrojado. Eu não sabia, elas que falaram, que aquele trecho da rua São Paulo, que é mais largo, em frente ali onde era o fórum agora, diz que foi ele que fez. E você sabe que uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me contou alguns detalhes lá da abertura da rua São Paulo, que eu achei muito interessante, né? E aqui tudo com carroça, né? Carroça e animais, que não tinha veículo na época disponível para fazer esse tipo de trabalho. E ele queria que os vizinhos também topassem. E ele contou que na época, para abrir uma... acho que foi de Votuporanga para Paris. De Votuporanga para Paris, queriam abrir uma estrada, mas não sabiam
não tinha topografia, não tinha nada. Como é que abria essa estrada? Não sabia nem para que lado era Paris. Então, diz que contrataram um aviãozinho que sobrevoou lá Paris e depois veio na direção de Votuporanga para mostrar. Para mostrar qual era a reta que eles tinham que pegar. Esse tipo de coisa do início de Votuporanga. E Votuporanga teve um desenvolvimento um pouco diferenciado, né, Frederico, das outras cidades? Não sei. Bom, primeiro que foi um loteamento, né? Foram alemães, né? Que é uma coisa interessante. Nós tivemos uma influência dos alemães no início, né? Porque a empresa loteadora era de origem alemã, né? E depois, é interessante também que no início a contribuição dos japoneses foi uma coisa também assustadora, Foi né? muito grande. Foi muito grande. E eu sempre, quando eu visito aí o nosso cemitério municipal, eu sempre fico observando, né, logo na entrada do cemitério, aquela rua principal, dos dois lados, só tem ali sepultadas pessoas da colônia japonesa. Ou seja, mais pioneirismo do que isso é impossível, né? Não, e eles tinham esse envolvimento com a cidade, né? Sim, sim. Muitos acabaram se mudando depois, eu não sei por que motivo, mas havia muitas famílias aqui, né, de japoneses. Uma coisa que eu acho interessante, quando eu quero saber se a pessoa é antiga de Votuporanga, eu pergunto se ela se lembra da Casa Miura. Casa Miura? Não lembro. Onde que era a Casa Miura? Fala, onde hoje é o Banespa. Ali o Santander, né? Banespa, depois Santander, né? Ali saiu a Casa Miura e entrou o Banespa. Aí depois saiu o Banespa, passou para o Santander. Que era a família japonesa. Do outro lado tinha a família do Shigeto, do Bar do Shigeto, que era a família Fukuhara. Ali, no Amazonas, nós tivemos bastante japonês. Então, aí a Casa União, Casa Baixa, a família Ota ali na Casa Dragão. Dragão. E assim, tinha também os Kyoshigirian, né, que eram armênios ali também. Tinha muita gente que hoje não está mais aqui. Toda vez que se fala da Casa Dragão, eu lembro do senhor lá, o pai do Lincoln, pai. Eu ficava impressionado. Em cima da mesa dele, a calculadora era aquelas bolinhas que ia pôr lá. O ábaco, o japonês. Não sei como é que chama. E ele fazia conta com aquilo, eu ficava impressionado. Eles são mais rápidos que, às vezes, uma calculadora eletrônica, de qualquer maquininha deles. E gozado que eles tinham dificuldade com a língua, mas mesmo assim eles faziam aquelas festas. Ali onde é o IE hoje. O Bonodori. Eu me lembro dessas festas aí, aquele imenso jatubá que tem lá, servia de sombra, né? Você sabe que eu sempre tive dúvida, assim, queria saber quem plantou aquilo. As filhas do Mané Mata dizem que o Mané Mata, eles pegaram ali aquela ato para tirar lenha. E diz que o Mané Mata viu aquele pezinho de jatubá. Ele falou, nossa, que bonito, eu não vou cortar. E o José Buch, filho, mandou para mim uma foto onde está o pai dele lá com a bandeira, deve ter sido alguma festa, o Abílio Khalili na frente, e lá no fundo o pé de jatubá, mais 1 metro de altura. Olha só, ainda adolescente, jovenzinho. Então, aí eu sei como é, porque eu acho que é a única foto daquele pé de jatubá que nós temos, né? Olha, interessante. Porque lá tem não sei quantos anos. Lá tem muitos anos já. Todos nós ficamos debaixo daquela sombra lá. Bom, Frederico, e você veio para Votuporanga, sim, você voltou para Votuporanga quando você foi fazer engenharia? Primeiro eu passei aí pelo Pieroni, né? A dona Cecília Blund, passei lá no Zenir, passei com a dona Neide Tonani. Depois Você entrou primeiro no Zenir, depois já foi para o Pieroni? Não,
eu morava ali do lado do Pieroni. Então eu fui para o Pieroni. Eu fiz o primeiro ano no Pieroni, o segundo e terceiro eu fiz no Zenir, que era aqui onde hoje está a prefeitura. Isso. Prédio antigo do Zenir. Minha mãe sempre se preocupava muito com os professores, então ela viu aqui melhores professores na época para o segundo e terceira série. Naquela época não era série, era ano, né? Era ano. E depois eu voltei para o Pieroni novamente com a minha tia Cecília. Foi no primeiro e do quarto. E Aí você fez o ginásio. Dona Ofélia Jabur, lá que era diretor, e o seu Floriano Marzocchi, professor Floriano Marzocchi, que a gente tinha um medo desses diretores. Ele era bravo, se né? pelava. E era uma pessoa boníssima. Depois depois de adulto, tive contato com ele e falei, pô, não acredito que esse Floriano é o mesmo daquele Floriano. O Divaldinho comentou isso, disse que ele era bravo, ele tinha morrido. Exatamente. Aí eu fiz a admissão lá com a dona Ormezinda, né, sei que todo mundo fazia, todo mundo passou por ela. E depois eu fui fazer o colegial, na época era o colegial em São Paulo. Ah, você fez em São Paulo. Foi para São Paulo, foram 3 anos. Foi logo aí que a gente perdeu o contato, foi aí que eu parei com o meu trabalho com a minha promissora carreira de artista plástico. Não, isso não tem lá, porque eu lembro, hein? Que nós nos conhecemos nessa época. Eu lembro você e o Oséias. E o Lelo. E o Lelo. Eu lembro bem de você e do Oséias. O Lelo está firme na atividade até hoje, premiado. É um grande artista. Só que ele vem para Votuporanga e não vem aqui, no meu programa. Mas é assim mesmo. É desse jeito. Vocês fazendo um cartão de Natal. Vocês faziam um cartão de Natal 1 a 1, né? Pintados à mão, né? Pintados à mão. Para ver se conseguia alguma renda. Naquela época a gente já era assim. Bom, e aí então você foi para São Paulo? Para São Paulo, e de São Paulo eu vim para São Carlos, na USP, fazer a engenharia, tá? Nesse mesmo tempo, a Rose foi para Ribeirão, a Rose, minha esposa, foi para Ribeirão Preto fazer odontologia também lá na USP de Ribeirão. A família da Rose é de Votuporanga? A família da Rose, ela é de... A Rose nasceu aqui, em Potirendaba também. Tudo de Potirendaba, tudo se origina lá em Potirendaba. Mas os pais mudaram para Votuporanga, ela era ainda garota, e o pai era sócio daquela famosa Ilha do Mansinho, que tinha aqui no Rio Grande, que era do Nicolau, da Uache, que é toda essa turma aí de pescadores, né? Tinham várias ilhas lá, né? Tinha várias ilhas. Essa Ilha do Mansinho eu cheguei a frequentá-la umas 2, 3 vezes antes da inundação. Mas como ele era funcionário federal, ele tinha que ir para onde ele era designado. Ele estava morando em Votuporanga, trabalhando em Fernandópolis, depois ele foi transferido para Tanabi, depois transferido para Rio Preto, depois voltou para Votuporanga. Então ele ficou nesse trechinho aqui, tá? E aí, quando eu me formei, a Rose se formou também, no ano seguinte, a gente conversou. O que nós fazemos agora? Nós vamos procurar outro lugar ou vamos para Votuporanga? Eu tinha já uma oportunidade de trabalho. Vocês estavam casados ou não? Depois que ela se formou, sim. Ah, sim. Ela esperou primeiro, ela terminou. Aí resolvemos voltar. Não, vamos para Votuporanga, que acho que Votuporanga a gente vai se dar melhor em Votuporanga. E graças a Deus a gente não se arrepende, né? A gente tem os filhos aqui e somos muito felizes aqui. Você chegou a trabalhar na Casa Maringá? Olha, eu auxiliei meu pai em algumas questões lá, mas para exercer aquela atividade, você precisa ser comerciante. Para ser comerciante, você não é que você quer ser comerciante, você tem que ser uma vocação, tem que estar em você, tem que estar em você, sabe? O comércio. E eu era engenheiro, eu era técnico, eu era dos números, eu não tinha muita habilidade em comércio. Então eu fui tocar a parte de obras por conta disso. Então eu auxiliava na parte administrativa, mas na parte comercial propriamente dita, eu não tinha,
Eu não tinha muito contato, não, porque eu percebia que não estava em mim, né? Mas você sempre foi uma pessoa bastante reservada, né, Frederico? Você... Eu acho que uma introversão, acho que é uma marca minha. Acho que já desde que eu me conheço por gente, acho que é assim. Né? A gente mantém o jeitão da madeira, né? Que se diz. Tá? Porque o baiano é o contrário. Não, ele é o oposto, né? O baiano trabalhou, né, no Maringá. Ele trabalhou, foi funcionário lá, inclusive. Foi funcionário. Foi nessa época que ele conheceu a minha irmã e que eles começaram a namorar. Ele foi trabalhar no Banespa, foi embora para São Paulo, tá? Aí eles se casaram e ele ficou trabalhando lá em São Paulo aí como engenheiro, foi para o Rio também como engenheiro, e eu insistindo para ele vir para cá o tempo todo. Não, vem para cá que nós vamos trabalhar juntos aqui. E foi difícil trazê-lo para cá, até que ele resolveu vir. Acho que ele não se arrepende. Eu acho que ele não se arrepende. Eu acho que ele se deu muito bem, né? E acho que ele deve a minha insistência também, porque foi difícil, viu? Mas eu acho que o Maringá ficou dentro dele, né? Ele jogou no time do Maringá. Foi inesquecível, né? Eu era bem mais novo, mas eu curtia muito aquilo. Estava no Votuporanga Clube, aqueles jogos, né? Com o Banco de Comércio e Indústria lá, que tinha outro time rival, né? Tinha o Tom Zé, que era craque. Tinham muitos craques na época lá, né? Sim. E foi muito, muito boa aquela época. O Frei Arnaldo. O Frei Arnaldo teve uma importância muito grande da sua família também, né? O Frei Arnaldo, ele almoçava todos os dias em casa. Ele ia todos os dias lá, porque os meus pais sempre foram muito religiosos, né? E ele era muito amigo ainda do Edson, embora o Edson não estivesse aqui, o baiano, mas ele frequentava a minha casa lá assiduamente. Ele era um pensionista lá, ativo. Ele era diferenciado também, né? Ele era uma figura muito especial. Muito especial. Sem dúvida. Inesquecível. Inesquecível. Não há, naquela época, quem não fala do Frei Arnaldo com carinho. Ele quebrou, né, todos os paradigmas, né? O padre, naquela época, era sempre uma pessoa, né, austera, né, com aquela batina pesada, que não sei como é que eles conseguiam sobreviver dentro daquela batina. E o Frei Arnaldo era aquela pessoa espontânea, né, alegre. Aí ele chegava, ele agitava, né? E ele participava da festa do chopp, festa do sorvete. E ele teve uma influência muito grande também com a colônia japonesa, né? Aí ele era muito ligado, né? Muito ligado. Onde que eu vi essa foto? Tem os livros aí de Votuporanga, tem uma foto que ele está com os coroinhas. Só tem japonês. Só japonês. Eu conheço essa foto. E olha que houve na época, os japoneses, eles ainda eram ligados à religião shintoísta, né, que é a religião japonesa. Então, o cristianismo não estava neles. Então, havia muita resistência, né, de parte das famílias em deixar, por exemplo, as crianças sob os cuidados do Frei Arnaldo, ou eles participarem das missas. Então, até isso o Frei Arnaldo quebrou. Ele quebrou essa resistência aí. É porque eu acho que ele ia para lá, ele não ia para falar de Deus, de religião, ele ia participar da vida, né? Sim. E aí ele ia, aos poucos, ia cativando, né? Exatamente. Ô Frederico, eu queria tocar num assunto que foi o Fórum de Votuporanga. Sim. Me conta essa história, porque aí esse fórum foi um parto doloroso, né? Foi. De novo, muitos anos. Sim. O Fórum de Votuporanga, ele foi iniciado por uma empresa, eu acho que nem existe mais, e ela, depois de um certo tempo, ela abandonou a obra. Ela deixou a obra com a estrutura pronta, a parte da alvenaria, e rompeu o contrato com a prefeitura e foi embora. E
E essa obra ficou parada por muitos anos. Se não me falha a memória, 6 anos ela ficou parada. Na gestão do prefeito João Lúcio, ele resolveu retomar a obra, fez um convênio com a Secretaria da Justiça e a Secretaria da Justiça ficou de arrumar a verba necessária e ele, foi licitada a obra, nós fomos os vencedores. E nós iniciamos a obra na gestão do João Lúcio. A obra, ela estava numa situação terrível. Os 3 fundamentos de uma edificação, que é prumo, nível e prumo, nível esquadro, lá o cara não seguiu nenhuma das 3. Então, E isso foi porque foi mal feito, não porque foi deteriorado. Não, ela estava mal feita e deteriorada. As duas coisas. Então, quando nós assumimos a obra, nós tivemos muitas correções para fazer lá, principalmente de piso, que estavam desnivelados, assim, de uma parede para a parede oposta, 15, 20 centímetros. Uma coisa absurda. Mas era a época da inflação, aquela inflação galopante, né? Foi no final dos anos 80, começo dos anos 90. E nós tínhamos muita dificuldade na hora de fazer os recebimentos. Os pagamentos eram feitos da seguinte maneira: a gente trabalhava um mês, depois daquele mês os serviços executados eram medidos, né, colocados numa planilha e entregues na prefeitura. A prefeitura mandava para a Secretaria da Justiça, esperava a Secretaria da Justiça mandar o dinheiro. Até esse dinheiro chegar, 60 dias depois, numa inflação na época de 50% ao mês, 40%, 50% ao mês, o valor já chegava absurdamente defasado da realidade. Então, a obra toda foi dentro dessa realidade, de uma inflação que distorcia completamente os preços. E isso precisava, de alguma forma, ser compensado com correção monetária, que era um instrumento que existia na época. Mas a pressão para terminar a obra foi muito grande, né? Foi muito grande. A Câmara dos Vereadores se mobilizou. Mas, assim, o que eu acho interessante é que o pessoal não pressionava a Secretaria da Justiça, pressionava a construtora. Estava pertinho, que estava mais fácil, né? Mas vocês nunca chegaram a parar a obra? Não. Vocês continuaram? Continuamos até terminar. Pode ser até que a gente tenha diminuído o ritmo. Sim. Mas não paramos em nenhum momento. Até que nós entregamos a obra com ainda um saldo grande para receber, né? Esse saldo foi sendo pago aos poucos. Aí entrou uma lei do Senado, apresentada e defendida pelo senador Antônio Carlos Magalhães, o ACM, o CMPAI, que todos esses débitos das prefeituras seriam parcelados em 10 anos, um pagamento por ano. Nossa. Então, no saldo credor nosso, foi sendo pago um pagamento por ano. Por 9 anos, o 10º pagamento nós não recebemos. Até hoje. Então, o fórum foi essa novela aí. Foi uma coisa terrível, mas pelo menos a gente terminou, entregou, né? Agora, Frederico, essa pressão que vocês sofreram tinha também um pouco a ver com a desconfiança pelo fato de ele ter ficado muito tempo parado. Porque muita gente tinha medo de vocês não terminarem também, né? Claro, até por causa da inflação, né? A inflação causou muitos transtornos, né? Muitas empresas quebraram, muitas empresas desistiram de obras, né? Mas nós nunca deixamos nenhuma obra na metade. Sim. Sempre, todas as obras que nós pegamos, nós concluímos. Se ficou bem feita, eu não sei, mas todas foram entregues. Então, isso que eu ia perguntar. Como é que você pega uma obra toda, corrige no reboque? Como é que vocês conseguem? Então, lá, por exemplo, no caso do piso, nós tivemos que utilizar
um concreto com um agregado leve. No caso, a gente usou argila expandida para fazer o enchimento e fazer a correção do piso, que era a parte mais, dizer assim, mais crítica lá que a gente detectou, né? E, prumo, você pode até corrigir no reboco, vamos dizer assim. Agora, esquadro, não tem como corrigir, né? Então, se você for lá no fórum e olhar e você ver alguma cunha no piso, e formando uma cunha junto à parede, é porque não teve como... Já foi feito, a parede já tinha sido feita fora do esquadro. E quanto tempo vocês demoraram desde quando vocês pegaram a obra e entregaram? Foi alguns anos. Não foram alguns anos, não. Foi que nós passamos para o Pedro, foi dentro da gestão do Pedro, mas eu acho que não foi, eu não lembro com certeza, Zé Carlos, mas eu acho que deve ter sido 1 ano e meio para a gente entregar, não deve ter sido mais difícil. Porque quando vocês pegaram, se não me falha a memória, só tinha uma estrutura mesmo, né? Não tinha... Só. Vocês tiveram que fazer todo. Toda a parte de acabamento, né? Que é a parte mais demorada, nós tivemos que fazer. Com todas essas correções, todos esses... E vocês fizeram obras fora de Votuporanga, a Poloense? No caso, aí quem fez o fórum foi a Tapajós, né? Que na época... era a Tapajós, é verdade. Tapajós, cujo meu sócio era o Valdir Oliveira, já falecido, né? Era uma outra empresa que nós tínhamos e que se dedicava mais à obra pública. A Poloeste era mais voltada para empreendimentos, para incorporações, né? E nós fizemos mais obras fora de Votuporanga do que em Votuporanga, com certeza, né? A Tapajós, quando ela desativou, ela tinha 1.000 e tantos contratos executados, alguma coisa dessa ordem aí. Só para a gente dar uma... Nós estávamos falando dos prédios, edifícios, né? Depois veio a onda dos condomínios fechados, né, Frederico? Isso parece que é uma coisa que... É irreversível, né? Irreversível. É irreversível, né? Os condomínios... eles proporcionam uma relativa tranquilidade, né, para o morador, porque a insegurança é muito grande, né, hoje em dia. A insegurança infelizmente a nossa situação econômica, social, administrativa, ela deixa muito a desejar, e isso, a criminalidade é muito grande. Então, as pessoas procuram se refugiar dentro de condomínios, né? Ou dentro de apartamentos, que também o apartamento é uma alternativa interessante para se pensando em segurança, né? Agora, vocês estavam fazendo uma obra, aí vinha o governo e pá, um plano. Plano não sei o quê, plano verão, plano cruzado, plano Bresser, cada plano desse... Você vê que é interessante. O plano real, que foi o plano que conseguiu acabar com a inflação, né, a inflação, quando veio o plano real, nosso ganho em obras era financeiro. Nós não tínhamos ganho de produção. Na produção, nós tínhamos ganho só financeiro. Por conta das correções. Por conta das correções monetárias que havia, né? Então a gente produzia dentro de um determinado valor e depois com aquelas correções que iam acontecendo é onde a gente conseguia ter algum resultado. Quando foi implantado o plano real, a primeira coisa que eles cortaram foi a correção das obras de construção civil. Primeira coisa. Pode pesquisar e você vai ver que... Então nós fomos os primeiros a sermos afetados negativamente. Mas isso não nos trouxe nenhuma revolta, não nos trouxe... A gente entendia a finalidade da
proposta e aplaudia, né? Porque ninguém suportava viver naquela inflação. Ninguém. E aquele monte de plano dando errado, né? Um atrás do outro, né? Penalizando a população. O plano Collor lá foi aquela barbaridade. Então hoje as pessoas mais jovens, eles não têm ideia, né, do que nós já passamos dentro da nossa economia, dentro desses planos aí. Eu me lembro, eu trabalhava no Diário da Região, as correções do salário eram de 80%, 90%, né? Era exatamente. Era um negócio... E aí, quando que não resolvia também. Não, que você recebia, daqui uma semana já estava defasado uma parte. Eu me lembro que quando entrou o Plano Real, eles fizeram uma proposta que eu fiquei meio assim, mas todo mundo aceitou. Aquele mês eles não reajustaram. Porque eles falaram que nós íamos ganhar no próximo mês. Nós já perdemos, isso foi muito difícil para a gente, né? Sim. Porque eles acreditavam também e, felizmente, conseguimos passar por essas turbulências. Hoje essas economias fichiam, né? Hoje faz cócega essa equação aí. É verdade. Frederico, muito obrigado por esse papo, foi muito gostoso. Fico muito feliz de você ter vindo. Não, eu com certeza também fiquei muito feliz aí pelo convite. Tá? Agradeço aí, desejo muito sucesso para você na tua caminhada aí como jornalista, tá? Como escritor, tá? Tá aqui o seu livro, né? Com a sua dedicatória, quando você... Esse livro foi muito interessante. Tá muito interessante mesmo. Inclusive você foi um dos que participou para que a gente pudesse viabilizar. Né? Com muita honra, com muito prazer. Muito obrigado. E eu que agradeço. E assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Nos agradecemos pela sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Até lá e muito obrigado.